Amados, nós daremos continuidade agora ao estudo do Apocalipse. Nós terminamos a aula passada falando sobre o trono de Deus, a segunda visão de João. E agora nós iniciaremos então o capítulo 6, que é o início então sobre a questão dos 7 selos. Nós lembramos da aula passada em que tem aquela visão de João, em que João vê a entrega do rolo do livro, tá certo? Para o Cordeiro. E o Cordeiro então agora vai proceder à abertura dos selos. O capítulo 6 trata disso, da abertura desses selos e dos selos. E depois se estende isso até o primeiro versículo do capítulo 8. O capítulo 7 não trata disso. O capítulo 7 é um interlúdio. Vamos lembrar que já, conforme falamos nas aulas anteriores, existe uma forma teatralizada do livro. É em forma de teatro. Então agora nós temos essa figura, depois temos um interlúdio e aí complementa com o 7º selo. Então agora nós vamos falar dessa abertura dos selos, do primeiro ao 6º selo. Então, primeira coisa que nós temos que entender no capítulo 6 do livro do Apocalipse, que aqui não há uma sequência histórica dos acontecimentos, ou apenas uma profecia que se refere ao retorno de Cristo. Mas todo esse episódio aqui abarca desde a ascensão de Jesus até o seu retorno, né? E durante esse período, o Evangelho avança, as perseguições acontecem, as guerras devastam populações, existe fome, sofrimentos e morte, e isso é uma companheira constante da humanidade, não é? Então nós temos que entender isso. No capítulo 6, então, verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O conteúdo então do rolo, tá certo, na mão do Cordeiro, não é revelado a João, não nos é revelado. O conteúdo do rolo não. Apenas João relata a imagem daquilo que está acontecendo e vendo. Então ele procura dessa forma descrever essa visão que ele está tendo, né? E essa imagem dá uma ideia geral, né? Quando um dos seres viventes exclama aqui em voz alta, que diz, venha, essa ordem é dada ao cavaleiro, não é a João. Então ele diz, venha, e o cavaleiro então aparece, né? O cavaleiro e seu cavalo adentram essa cena, né? E prossegue então, né, em direção à terra, à humanidade. Então durante a história, esse cavalo branco, esse cavaleiro branco, já houve várias interpretações disso, não é? Já foram, alguns já interpretaram como esse cavaleiro branco, tá certo? Como faz parte dos 4 cavaleiros, então seria o anticristo, né? Seria Satanás parodiando, imitando a Cristo, né? E com seus guerreiros montados em cavalos brancos, e teria essa autoridade para vencer e matar e submeter o povo de Deus à fome, à guerra e tal. Essa interpretação não pode ser sustentada na medida em que nós já interpretamos e temos colocado na interpretação exegética que a cor branca significa santidade, pureza, não é? E a coroa significa vitória. Então isso nós não podemos dar essa interpretação. Porque em exegese, quando a gente começa com um tipo de interpretação, ela tem que ser mantida até o final da obra. Eu não posso mudar ao meu belo prazer, tá certo? A forma de interpretação das coisas. Eu tenho que manter uma coerência interpretativa. Então, se nós entendemos que a cor branca lá no início do livro já está esclarecido como santidade, aqui também significa santidade.
Ou já houve interpretação de que esse cavaleiro simbolizaria o próprio Evangelho com a palavra de Deus, né, que sempre se mostrou invencível e outra coisa. Também já se tentou identificar esse cavaleiro branco como os partas. Quem eram os partas? Os partas eram povos que viviam naquela região conhecida hoje como Irã, Iraque, mas que nunca se submeteram ao Império Romano e eram de muita dificuldade. E eles montavam cavalos brancos e eram artífices da guerra, com flechas, com arco e flecha. Então, eles eram muito invencíveis e então querem também dizer que seria uma representação desse povo, né? E a interpretação nossa e correta, tá certo, que a maioria dos intérpretes o fazem, que aqui não, aqui é a figura do próprio Cristo, tá certo? E o exegeta William Hendrickson enumera 7 razões para interpretar Cristo como vitorioso. Primeiro, o contexto favorece essa interpretação, como visto já no capítulo anterior, que nós vimos no capítulo 5, no verso 5, quando ele diz lá, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Não é? Então, no Apocalipse, o simbolismo da cor branca se refere sempre ao que é santo, puro, a coroa aponta para Cristo e o verbo vencedor, vencer, aponta para Cristo. No paralelo que nós podemos fazer no capítulo 19, verso 11, que não aparece Cristo montado num cavalo branco, é bem claro. É a mesma figura, a representação que nós veremos lá no capítulo 19 futuramente. É o Cristo é que venceu, é aquele que vence e aquele que vencerá a batalha. Essa passagem ela é paralela aos 4 cavaleiros que nós vemos lá em Zacarias. Então sugere que o cavaleiro é o anjo do Senhor e o salmo messiânico, tá certo? 45, descreve Cristo cavalgando vitorioso com flechas de pontas afiadas que perfuram o coração dos seus inimigos. Lá no Salmo 45, dos versos 3 a 6, nós vemos isso. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperadamente por causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, aqui nós temos com clareza que essa figura desse primeiro cavaleiro, no cavalo branco, uma coroa de ouro, é o próprio Cristo se declarando o vencedor. Isto é, inicia-se os selos, a quebra de selos, já mostrando a vitória de Cristo sobre tudo aquilo que o Satanás e os inimigos de Deus desejam, mas que não conseguirão. No capítulo, verso 3, quando abriu o segundo selo, então agora o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, é a mesma figura, e saiu então outro cavalo agora vermelho, e ao seu cavaleiro, tá certo, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Enquanto que no primeiro cavaleiro aponta para Cristo, e a ação da proclamação do Evangelho e da vitória, né, vencedora do Evangelho, a aplicação do juízo de Deus, tá certo? E os outros cavaleiros, agora que nós vamos ver a partir desse, tem aspectos totalmente negativos. Então, um cavaleiro positivo e 3 com aspectos negativos. É uma antítese ao cavalo branco. O cavalo vermelho representa a guerra, né? O derramamento de sangue, que se estende da época mais remota da humanidade até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. O conflito retratado no livro é sempre o conflito entre Deus e Satanás, entre Cristo e o anticristo, entre o Espírito Santo e o falso profeta.
Sempre que o Evangelho é levado a alguma região nova, onde ele não foi proclamado, esse conflito acontece. Sempre acontece. E geralmente leva a derramamento de sangue. Mateus 10:34, Jesus fala isso. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O Evangelho causa isso. A pregação do Evangelho encontra a resistência. E na resistência vem a guerra, vem a perseguição, vem o derramamento de sangue. O cavaleiro nesse cavalo vermelho personifica aqui o mal. O mal que se opõe a Deus. Se opõe à sua palavra e à sua igreja, ao seu povo. Quem são os homens que se matam, nesse texto que está dizendo, que se matam uns aos outros? Nós podemos enumerar as guerras em geral, de todos os tempos, que nós já vimos na humanidade. Guerra civil, guerra entre povos, cristãos que são mortos, cristãos que matam cristãos, não é? E os inimigos de Deus. Então nós temos aí todo tipo de guerra, todo tipo de morte que pode ocorrer. Homens matando homens, uns contra os outros. É isso que o texto está dizendo. É um contexto histórico que vem desde o início dos tempos. Verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro desse cavalo, aí o cavaleiro é preto, o cavalo é preto. Representando o quê? Representando aqui a fome, fato ilustrado muito bem pela balança, não é? Para medir o peso do alimento e pelos preços altamente inflacionados pela falta de alimentos. Inflacionados de quem? Do trigo e da cevada, que o texto nos diz. Em Levíticos, né, capítulo 26, verso 26, a palavra de Deus nos diz isso. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Uma diferença em relação às 2 cenas anteriores que nós vimos, é que aqui, além dessa ordem, venha, tem uma voz que, no meio desses seres viventes, que proclama essa mensagem, que fala o quê? Que fala e informa da escassez de alimentos que haveria. O cereal, azeite e vinho, que são citados aqui, uma frase muito comum que nós vemos na Bíblia. Em várias partes da Bíblia nós vemos esses 3 elementos que aqui representam as necessidades básicas da vida humana. E ao mencionar a não danificação, aqui que ele diz, vai faltar alimento, mas não danifiqueis o azeite e o vinho, essas palavras aqui estão dizendo que Deus está colocando um limite nisso. Existe um limite na escassez, não é? E por isso, o cavalo preto representa uma grande calamidade, uma calamidade de necessidade, mas não é uma fome catastrófica. Não representa aqui uma escatologia de grande tribulação, mas sim representa o princípio das dores. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. O cavalo amarelo representa morte pela fome, pela peste, por feras. É a morte de modo geral. A palavra utilizada aqui para o amarelo, ele classifica originalmente, no original, ele está se referindo àquela palidez cadavérica, a palidez da morte, não é?
o inferno, então, estava seguindo. E é interessante que no texto diz que vem a morte e o inferno segue esse cavalo, segue esse cavaleiro, não é? E isso fica bem evidente na visão, simbolizando o quê? O fim da vida, da existência separada de Deus. Então, aqueles que estão separados de Deus, que estão condenados à morte eterna, isso é que é o significado, que além da morte física, vem atrás deles a morte espiritual, a morte eterna. Onde quer que a morte faça suas vítimas, sempre o Hades acompanha e acaba recolhendo, é isso que nós sabemos. E o que é o Hades? O Hades, na verdade, é o lugar dos ímpios, onde os ímpios são mantidos. Enquanto que as almas dos crentes remidos estão em Cristo, com Jesus, no céu, os ímpios irão para o inferno. Então é isso que está se referindo aqui, que na vinda desse cavaleiro, e essa é a representação, o cavaleiro da morte, tá certo? E essa representação, que tem a morte física e a morte espiritual que vem logo atrás. Observe que nesse versículo, essa ação aqui é autorizada por Deus. E isso serve de alento à igreja. Vejam aqui, ele diz assim, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, a fome e com mortandade por meio de feras da terra. Foi-lhe dada autoridade, isto é, alguém deu essa autoridade. Quem dá autoridade é Deus. Então, é uma ação autorizada, tá certo? Então, o que nos dá de tranquilidade para a igreja? Que Deus continua no controle, Deus tem o controle de tudo, não é? E Ele impõe um limite. Ele diz o quê? 1/4 da humanidade, tá certo? E tem um limite, é um autorizado para isso, não pode passar disso. Agora, mesmo entendendo, né, que os cristãos em todos os tempos passaram e passam por situações de morte, de peste, de fome, são jogados às feras nos círculos romanos. Aqui, quando se fala de 1/4 de humanidade, aqui nós não podemos referir ao passado, mas sim a um futuro vindouro, um episódio do futuro, um episódio vindouro catastrófico, tá certo? Que é uma advertência clara a um julgamento divino de Deus, não é? Que haverá de acontecer ainda. Nós não tivemos ainda uma catástrofe tal que 1/4 da humanidade seja morta de uma vez só. Em Ezequiel, capítulo 14, verso 21, nós vemos, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu vos enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feres e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Ora, é isso que Deus está falando. Haverá o dia do juízo. E então, esse cavaleiro simboliza isso. Enquanto que nos demais são processos históricos, esse aqui, quase que com certeza, na interpretação, é uma interpretação escatológica, remetendo a um processo vindouro. O 5º selo, vejam lá no versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então, vejam bem, os 4 primeiros selos que nós vimos retrataram as forças pelas quais Deus vai executar os seus propósitos, né? Propósito de redenção e propósito de julgamento, tá certo? No decorrer do quê? No decorrer dos séculos. Né? A pregação do Evangelho, que será executada com eficiência, mas sempre num ambiente hostil, que se caracteriza por guerra, sofrimento, por necessidades materiais, econômicas e morte. Agora, aqui no 5º selo, nós temos uma outra realidade que é enfrentada, né? Que é uma realidade enfrentada pela igreja ao cumprir a missão de pregar o Evangelho, que é a perseguição aos crentes e o martírio dos crentes. E isso aqui é demonstrado nitidamente pela visão do quê? Pela visão das almas
debaixo do altar. O que diziam assim, ó, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então, João aqui parece apresentar essa visão muito num contexto judaico, no qual o sangue do animal era despejado no altar do sacrifício e representava ali a vida do animal morto. Então João usa desse artifício, como dentro da sua cultura judaica, do seu conhecimento judaico, para retratar o que ele está vendo ali. Então, desse mesmo modo, o sangue dos mártires cristãos, né, foram aqui simbolicamente despejados no altar de Deus, né, no céu, onde as almas deles encontram um local de descanso, nós sabemos disso. Então devemos lembrar sempre que aqui é uma linguagem apocalíptica, ou seja, é uma linguagem simbólica, tá certo? Não é? As almas não estariam ali sofrendo embaixo, clamando, mas isso é um simbolismo apenas do que acontece. Temos que saber disso. Deus é eterno, não fica em altar. Deus não fica em altar nenhum, tá certo? Porque Deus domina tudo, está em todo lugar, Ele está em toda parte, né? Ele é onipresente. Agora, todos os crentes que no coração guardam a palavra revelada de Deus, que guardam o Evangelho de Jesus Cristo pela confissão do seu nome, tá certo? Veem seu testemunho como um emblema de lealdade a Cristo. E guardar a verdade de Deus no coração e dar testemunho dela com a própria boca são identificação do verdadeiro crente, que está disposto a morrer pela fé. Então, o que nós vemos? Essas mesmas almas, no versículo 10 agora, simbolicamente, né, porque é o simbolismo do sangue que clama. Vocês lembram do episódio lá de Caim e Abel, onde Deus fala, o sangue, terra, clama a vingança. O sangue clama. É simbólico isso. Então no verso 10, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui não é um pedido de vingança, né? Os mártires queriam vingança, mas é aquele simbolismo que o sangue dos mártires clama por justiça, não é? E o clamor dos mártires é dirigido ao Senhor soberano, que é chamado de santo e verdadeiro. Santo no significado de totalmente sem pecado, né, como é Deus, e verdadeiro, como digno de confiabilidade inteira, tá certo? Digno de toda a confiança. Sabemos que a vingança pertence ao Senhor, né? E Ele não esquece e não esquecerá o sangue derramado do seu povo e levará os inimigos à justiça. Deuteronômio 32, 35 e 36. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. A frase aqui, dos que habitam sobre a terra, não é, quando ele diz aqui, dos que habitam sobre a terra, né, significa que não vai ter uma represália contra todos o ser humano, mas apenas a humanidade que foi hostil a Deus, né? Verso 11. Então, a cada um deles, desses mártires, foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Haveria mais mártires, não seriam os únicos, seriam alguns mais. Então, a roupa branca nós sabemos que significa santidade, justiça, pureza, não é? E alguns exegetas afirmam que essa expressão simbólica é para o corpo celestial que é dado aos eleitos.
que quando nós somos transladados para a glória, seremos revestidos de um corpo novo, um corpo glorificado, tá certo? Mas aqui eles se baseiam muito nos escritos apocalípticos judaicos, não é? E eu quero citar dois aqui que falam, mais ou menos, pode dar esse esclarecimento. Primeiro que está no primeiro livro de Enoque, capítulo 50, verso 1. Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles, e o esplendor e a glória dos santos será transformada. E no segundo livro de Enoque, capítulo 22, 9, diz o seguinte: E o Senhor disse a Miguel: Vai e despoja Enoque de suas vestes terrenas e unge com meu doce bálsamo e veste-o com os tecidos da minha glória. Eu estou citando esses livros, não são bíblicos, eles não fazem parte do cânon bíblico, mas são livros que nos ajudam, tá certo? A dar algum entendimento e muitas vezes nos esclarecer algumas posições, principalmente no livro do Velho Testamento. O que nós podemos deduzir aqui é que as vestes brancas são um símbolo de felicidade, de repouso. E o que eles estão ali? Eles aguardam na presença de Deus o tempo definitivo para o real total descanso. Para ficar... Mas então quer dizer que tem um intervalo nisso aqui? Ora, repousar por pouco tempo significa um tempo de revigoração, um tempo de bênçãos, um tempo de renovo. E isso, esperar por pouco tempo, é na estimativa de Deus apenas, porque o tempo para Deus não existe, ele é relativo. E esse pouco tempo, o fim desse pouco tempo que é citado aqui, virá quando? Quando o número de santos nos céus estiver completo. Então, apenas Deus sabe qual é o número total dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E esse número exato já foi determinado desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, por decreto divino. E até que esse número não seja alcançado, o julgamento final não poderá vir. E isso tem uma implicação muito clara para contradizer e contrapor aqueles que defendem o milenismo. Ora, não existe possibilidade, porque quando Jesus voltar para o seu julgamento e a última trombeta tocar, o juízo divino virá. E no momento em que virá com o arrebatamento da igreja, tá certo? O número dos eleitos é porque o número de eleitos já foi concluído. Então não há mais possibilidade de salvação após esse evento. Porque o número de eleitos já foi concluído, é como o texto está dizendo, até que o último eleito seja chamado. Então, enquanto não tiver isso, não haverá juízo final. Mateus 24, 36, diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem aos anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isto é, ninguém sabe quando será, ninguém pode prever, ninguém jamais saberá, não há forma de calcular isso, é impossível. Esses profetas, ou pseudo-profetas, que ficam tentando calcular a volta de Jesus, determinando o dia da volta de Jesus, é balela pura. Isso não tem como. Isso é contradizer a palavra de Jesus Cristo. Isso é depor contra aquilo que Jesus Cristo falou. Ora, será possível que não há esse entendimento claro de que Jesus é o próprio Deus e que ele não pode mentir? Jesus, no momento em que eu quero definir a data ou estabelecer, como alguns falsos profetas o fizeram, isso é chamar Jesus de mentiroso. Por isso, nós consideramos esse tipo de assunto herético e que deve ser banido da literatura, do seio da igreja. Nós não podemos aceitar isso. Mas temos que entender também que nem todos os cristãos, né, vão ser martirizados, nem todos vão morrer de forma violenta em tempos de perseguição, né? Mas todos os crentes passarão, de uma forma ou de outra, por dificuldades por causa do nome de Jesus. Não pense que se você defende o nome de Jesus, se você é uma testemunha de Jesus verdadeira,
você não vai passar dificuldade. Haverá dificuldades. Agora, os que estão dispostos a morrer por Jesus, aqueles que estão dispostos a morrer, eu tenho a disposição de morrer, mas mesmo assim não forem mortos por isso, tá certo? Receberão a mesma recompensa que aqueles que foram martirizados. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que o texto apocalíptico nos afirma. A recompensa virá para igual, não é? Lembram lá da parábola dos talentos? Lembram a parábola dos trabalhadores na vinha? A recompensa é igual. Se é justa ou injusta aos nossos olhos, não é? Isso não nos compete julgar. A vinha é de Deus, o dinheiro é de Deus, é Ele que chama os serviçais, não é isso? Os trabalhadores, Ele paga aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, da forma justa que Ele acha. Vejam lá em Hebreus, capítulo 11, versos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, segundo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isto é, o aperfeiçoamento no céu de todos os crentes será feito de forma conjunta, quando o último eleito chegar lá, for chamado. Versículo 12. Quando vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, e deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Na cena do sexto selo, não é? João retrata aqui o quê? O dia do juízo. O dia em que os ímpios vão enfrentar a ira de Deus e a ira do Cordeiro, como resposta aos santos que imploravam e imploram a justiça divina. Embora existam inúmeras passagens nas Escrituras com fraseologias semelhantes, temos aqui evidências suficientes sobre o que vai acontecer no dia do juízo. O que vai acontecer? Primeiro, o universo inteiro será afetado e a terra vai passar por mudança completa. Esse é o grande dia do Senhor. Imagine a volta de Cristo. O que vai acontecer no mundo? Isso vai sacudir o universo. O universo vai ser sacudido. A linguagem utilizada aqui não dá para ser compreendida no sentido literal das coisas. Mas é certo aqui que fenômenos cósmicos vão acontecer. Não é? Aqui uma profunda teologia sobre o assunto serve de base para essa linguagem cósmica, né? Ilustra aqui o quê? Ilustra a transcendência de Deus e como a criação depende dele, de como a criação, todo o universo depende do seu Criador. Então aqui o que? Um terremoto, ele fala de um terremoto, abala o universo, para indicar o quê? Que a criação de Deus está intimamente envolvida no dia do juízo. Olha, o escurecimento do sol e da lua não é resultado aqui de um eclipse ou qualquer coisa assim, mas é o fim da luz doadora e reflectora. É o fim da luz. No início da criação, quem dominava não era a luz, mas era a escuridão. E assim será para os ímpios quando o julgamento vier. Quando o julgamento vier, assim será. Vai desaparecer a luz. As estrelas que caem, assim não é como se fossem estrelas cadentes, essas coisas, mas sim deslocamento, né, de estrelas no universo. E vejam bem, ele diz que o céu se enrolará como um pergaminho, né, como um rolo. E de fato é o que João conseguiu entender. Mas na verdade é o seguinte: imagine o que dá esse tom azul para nós,
olhamos para o céu, é a atmosfera, é oxigênio. Se desaparecer o oxigênio, acabou, ele não tem mais esse tom, é como se desaparecesse o céu, não é? É removida como um papel de folha que se enrola, é isso que ele está falando. E por fim, aqui os contornos da terra, visíveis, montanhas, ilhas, mudam totalmente, vai ser uma coisa impressionante. Então, para as pessoas que rejeitam a Cristo, que amaldiçoam a Deus, os transtornos da natureza são uma imagem de terror, sofrimento, das quais eles não poderão escapar. Ninguém escapará. Jesus já nos avisa isso, lá no livro de Mateus 29 e 30, capítulo 24, versos 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Maravilhoso isso. Em Isaías 34, 4 diz assim: todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vida e a folha da figueira. Isaías ainda no capítulo 13 nos afirma: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. E no versículo 15, não é? vai concluindo esse capítulo, vai dizer: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Aqui nós temos um retrato de todos os níveis da humanidade, de toda a pirâmide social, tá certo? De todos os tempos que esperam e terão o julgamento vindouro. Não é? Nós estamos falando aqui de escravos e livres, comandantes, ricos, poderosos, escravos, isto é, de todas as classes sociais. Não existe uma classe social que seja diferente da outra. Todos estão no mesmo nível diante de Deus. E eles, tendo rejeitado a Cristo como Senhor e Salvador, não é? Essas multidões não podem escapar da ira de Deus e da ira do Cordeiro. O profeta Oséias profetizou a queda de Israel e é que a destruição seria grande, né? E tão devastadora que as pessoas clamariam que as montanhas caíssem sobre eles. E nós vemos isso lá em Oséias 10:8. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos onteiros cai sobre nós. Então, tentativa de escapar ao juízo divino não vão dar em nada. Não haverá lugar seguro para se esconder. E vejam bem, é tão terrível que os ímpios, aqui o que a palavra está dizendo? Que os ímpios preferem ser esmagados por montanhas, tá certo? Do que sofrer a ira de Deus e enfrentar a face do Senhor. Não é? O Salmo 139 vai nos afirmar isso. Quando ele diz lá: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares. Não é? Então, não há como fugir. Não é? No grande dia do Senhor, os inimigos de Deus não estão implorando por misericórdia. É isso que é interessante. Que aqui como é escatológico isso,
que no dia do Senhor, os ímpios, eles não clamam por misericórdia, eles não se arrependem, eles continuam fugindo da face de Deus. Eles têm medo de Deus e tentam se esconder e sofrerão o castigo de Deus, mas não se arrependem e não clamam por misericórdia. É essa a visão que João tem. O que eles tentam fazer é se esconder do juízo, é fugir do juízo, mas não terão a possibilidade de fuga. Agora nós concluímos então os 6 selos. Na próxima aula, nós veremos então esse interlúdio, explicaremos esse interlúdio, não é? E depois o último selo, que é o 7º selo. Muito obrigado.